Olá, bom dia, boa tarde ou boa noite. Bem-vindos aqui a esta vossa lição número 21, aqui da oficina da clínica Energia de Virgem. E estamos a aproximar-nos a passos largos do fim e por isso, à medida que vamos avançando, os desafios vão se tornando maiores, vão se tornando mais complexos, obrigam a um sair da nossa zona de conforto, de estarmos no nosso estado de ermita interior para começarmos a ir ao encontro e contacto das equipas. E, portanto, aqui vamos já trazer aquilo que é a concretização em equipa, o chamado foco coletivo. Portanto, como é que nós podemos trabalhar, não individualmente, mas em coletividade, quando estamos no serviço ao outro. E isto implica também um conjunto de novos skills, até sociais, de saber estar, de saber viver com o outro, de saber estar com o outro, de saber relacionar-se com o outro, a tal saída do ermita para irmos para o plano da escuta ativa e da cocriação. E, portanto, é importante aqui nas equipas inserirmos e termos aqui um foco no coletivo, reestruturando a ideia de grupo, perceber o grupo como um conjunto de pessoas especializadas em que todos podem ajudar todos, em que podemos multiplicar e transformar aquilo que é o nosso próprio conhecimento e a nossa própria capacidade, e isso faz-nos sair, digamos, da tal roda de hamster individual, na qual pouco ou nada evoluímos ou não temos verdadeiramente progressão ou progressão significativa com direção àquilo que são os nossos objetivos. E, portanto, reestruturar a ideia com o grupo, dividir as tarefas conforme as forças da equipa, aplicar o Pomodoro em equipa, manter o espaço para ajustes e cocriação. Portanto, haver aqui este conjunto de situações, não é? Acho importante isto, portanto, reestruturar as ideias de grupo, dividir as tarefas consoante as forças da equipa, aplicar o Pomodoro em equipa, ou seja, a divisão de tarefas de forma coletiva e manter um espaço para ajustes e cocriação. Tudo isto, e aqui é a reflexão, leva-nos a questionarmos como podemos colaborar mantendo o foco nos objetivos. Ou seja, quando nós temos uma concretização através de um foco coletivo, de uma equipa, torna-se obviamente aqui necessário equacionar o nosso próprio papel nessa equipa e a forma como é que nos podemos organizar, qual é a nossa parte, como é que fazemos a nossa parte, como é que nos integramos nesse grupo para atingir os resultados que pretendemos e fundamentalmente ajudar esse grupo a ir mais longe, a vencer as suas barreiras e dificuldades. E é um bocadinho isso que queremos aqui hoje refletir e aprofundar nesta nossa lição número 21, ok? Portanto, conjugando a criatividade, foco individual, crítica construtiva e trabalho em equipa, com a técnica do tomate, o Pomodoro, que é no fundo a articulação de cada um fazer o seu trabalho de forma focada. Recordo que a técnica do Pomodoro eram 25 minutos de trabalho, 5 minutos de intervalo por 4 vezes, o que daria na prática 1 hora e 20 minutos. Sendo que no final teria mais 24 minutos ou 25 minutos, o que daria um período de descanso adicional se temos aqui este tempo que vai até 2 horas, na chamada, isto seria a Pomodoro tradicional, e depois temos a reforçada. A reforçada era para 4 horas, que já permitia uma jornada de trabalho. Portanto, tudo isso é sermos capazes de estar afetos ao nosso objetivo, mas aqui pretendemos mais do que isso, porque não podemos estar num puro sistema individual. Então, a realização do foco é através da criatividade e da técnica e execução, ou seja, introduzir aqui a conjugação da criatividade ao foco individual com uma crítica construtiva, e isto implica transformar os períodos de intervalo em momentos de conversa e fundamentalmente partilha, e portanto esse descanso ser em partilha e os insights serem partilhados também. Portanto, aqui trazer um bocadinho um adicional à técnica básica do Pomodoro. O foco inicial é fazer o chamado mergulho criativo, portanto, partimos sempre da tal técnica Pomodoro que é individual, ou seja, a tal parte em que se trabalha sozinho em silêncio, onde vai criar livremente, e aqui temos dentro da dinâmica Disney, perfeitamente dentro daquilo que é o criativo. Já falei de dinâmica Disney, mas volto a falar. Dinâmica Disney assenta muito em termos o criativo e o crítico. O criativo é aquele que produz na individualidade, na solitude, na roda de hamster, naquilo que é a sua própria visão, mas também naquilo que é a sua energia pessoal. E depois temos o crítico, que é aquele que faz os feedbacks. Esses feedbacks podem ser mais ou menos positivos. À partida, aquele
A forma correta de se fazer é a chamada sanduíche, ou seja, primeiro um elogio, depois a crítica e depois um elogio. E o sanduíche é normalmente a melhor forma de fazer a chamada crítica construtiva para não ferir o outro e permitir o crítico. Portanto, estamos aqui perfeitamente no domínio do criativo. Trabalhar sozinho, silêncio, criar livremente flipcharts, esquemas mentais, mapas. Pronto, usar a técnica do teu Pomodoro, 25 minutos de foco, 5 minutos de pausa, por 4 horas. Portanto, aqui normalmente é 2 horas, mas pode ser duplicado e, portanto, darmos 50 minutos de foco, 10 minutos de pausa. Pronto, e, portanto, entrar em um modo ermita, isolado, gerar clareza, etc. E, portanto, trabalho a sua parte, não é? O chamado mergulho criativo. Depois, o relógio do foco, não é? 25 minutos de trabalho ininterrupto, 5 minutos de pausa, 4 ciclos, 15 a 30 minutos, reduzir a dispersão, ajudar a manter ritmo e clareza, estruturar a criação de blocos mentais e, portanto, entramos aqui claramente no uso desta técnica para o relógio do foco, para nos ajudar a trazer o que temos de melhor e a pô-lo em cima da mesa em termos daquilo que é o que vamos fazer e realizar. Portanto, até aqui tudo bem, também não é novidade aquilo que é a técnica do Pomodoro, mas vamos introduzir aqui qualquer coisa a mais, não é? Portanto, partindo primeiro do mergulho criativo e do uso da técnica do Pomodoro, que no fundo destaca as nossas qualidades individuais e a nossa capacidade de produção rápida e individual, temos depois que, como eu dizia, perceber que há depois aqui uma necessidade de criatividade e de chegar ao outro. E é precisamente isso que me parece importante que façamos após termos este foco interno inicial. E então, como é que isso se irá estabelecer? A ideia aqui será uma desfocagem crítica, ou seja, abrindo a ideia ao mundo. Pronto, este é o segundo passo. Primeiro o mergulho individual e depois a abertura ao mundo. E então o que é que tem que acontecer aqui? Aqui o aspecto relevante ou importante é o compartilhamento da ideia com alguém, ou seja, a ideia não vai ficar estanque, não vai ficar quieta, portanto tivemos o criativo em termos de estratégia Disney e agora estamos no crítico em termos de estratégia Disney. Portanto, compartilhar a ideia com alguém, portanto, ser sujeito a crítica, a feedback, àquilo que é a visão do outro sobre a nossa ideia, receber as críticas de mente aberta, cá está. Uma das formas melhores de fazer a crítica, eu já disse que é a sanduíche, ou seja, fazer um elogio, depois a crítica, depois elogio. E que é uma forma muito eficaz para que as pessoas não fiquem também magoadas ou de alguma forma afetadas com as críticas ou com a forma como as críticas são feitas. Portanto, o crítico destrói para reconstruir, portanto, o crítico é importante porque ele ajuda-nos a ver os aspectos que estão menos bem e a vê-los sob uma nova lente e uma nova perspectiva e levamos trabalho, ou seja, o criativo leva trabalho para casa sempre que passa por um processo crítico. Ou seja, o processo crítico do feedback, e quer-se aqui feedback positivo e não negativo, não estamos aqui a atingir as pessoas, estamos a falar de assuntos, estamos a falar de determinadas propostas, estamos a falar daquilo que é posto em cima da mesa, não estamos propriamente a refletir ou a falar sobre aquilo que se encontra escondido ou sobre aquilo que muitas vezes não vemos ou não estamos a ver quando estamos envolvidos em plano criativo ou em processo criativo. O processo criativo normalmente gera sinergias que nós muitas vezes não temos capacidade de aferir em profundidade. Então o crítico, que é exatamente aqui na filosofia Disney, aquele que coloca as questões e que destrói para reconstruir, aparece aqui precisamente nesta fase. Portanto, aceitar os obstáculos como parte da evolução é sim um aspecto absolutamente essencial. Portanto, a dinâmica Disney é aqui aplicável ao máximo neste aspecto, em termos de técnica de programação neurolinguística, e então devemos refletir em que ou com que direção. Como posso usar a crítica sem perder a essência da minha ideia? Ou seja, como é que eu me blindo ao lado negativo da crítica, mas aproveito e tenho escuta ativa relativamente aos insights e às críticas positivas que nos traz a desfocagem crítica. Portanto, abrindo a ideia ao mundo, ok? Acaba por ser aqui o aspecto essencial. Portanto, como é que se faz a aplicação disto na prática? Escolha, isto é já uma técnica, já algo do ponto de vista de fazer aqui, digamos, um exercício. Escolha um projeto real, trabalhe individualmente com o Pomodoro, portanto, aquele trabalho 25 minutos, 5 minutos, por 4 períodos, 2, 4 horas. Se for 4 horas é o dobro, são 50 minutos em vez de 25. Enfim, adapte ou no seu modelo, digamos, de Pomodoro tradicional ou então no chamado Pomodoro duplo. Portanto, de uma forma ou de outra, tente trabalhar individualmente, ok? Portanto, fazer uso dessa técnica. Portanto, escolhe o projeto real, trabalha individualmente, apresenta e escuta as críticas, ou seja, vai ao crítico. Portanto, temos o primeiro trabalho,
que é o tal mergulho teórico, que é a tal situação de imersão, e depois tem aqui a exposição ao mundo, a apresentação de escutas e críticas e recebe o feedback criativo e crítico. Depois reestrutura com o grupo e executa, aqui já envolve o grupo, já não volta a trabalho individual, já vai para um trabalho coletivo, já trabalha com o grupo, portanto já não é só seu, e depois vai revisar todas as fases até ao fim, ou seja, trabalha com os outros de forma a que todos em conjunto possam revisitar e perceber o que é que aprenderam e evoluíram em cada uma das fases que são apresentadas. Portanto, temos aqui a transformação da técnica em hábito, ou seja, a incorporação deste mesmo conjunto de 5 passos que deverá fazer durante 90 dias, 15 dias no foco individual, 15 dias na crítica e interação, 15 dias na execução em equipa e repita 3 vezes a criação até à criação do hábito. Portanto, este é o chamado método 90 dias da técnica ao hábito. Portanto, se conseguir fazer isto, 15 dias foco individual, 15 dias crítica e interação, 15 dias execução em equipa e depois repetir isto de forma permanente, criando o hábito, atingirá aquilo que é o objetivo básico aqui com a técnica e com aquilo que se pretende. Aqui dar algumas dicas. Primeiro, registro tudo por escrito. É importante usar o elemento escrito até para ter insights ou determinado tipo de chamadas de atenção que possam ser importantes para você perceber determinados pontos que têm que ser melhorados. Faça uma reflexão semanal também sobre isto, tenha o seu caderno de notas e com as anotações escritas, tenha isso em atenção e estude detidamente essa mesma situação e incorpore. Isto é um aspecto muito importante que tem a ver com as vibrações ou com a vibração ou com a forma como você vibra enquanto estuda. E aquilo que aqui é importante que faça é incorporar uma vibração positiva, ou seja, a vibração diária, naquilo que é o trabalho que está aqui a utilizar na transformação da técnica em hábito. Este aspecto é muito relevante. Ouvir música, ouvir determinado tipo de appetizers para aquilo que você está a fazer, ou seja, ouvir música, sentir determinado tipo de sensações, você pode ser mais sinestésico, deve incorporar isso, porque isso traz vibração àquilo que está a fazer, ou seja, incorporar a sua vibração diária, o seu entusiasmo àquilo que é a técnica e aquilo que está a desenvolver. Okay? A partir daí as coisas equilibrarão normalmente. Finalmente, estamos então aqui na conclusão final. Portanto, o foco é um processo de transformação, e isto é algo importante que você apreenda, ou seja, não é algo que é automaticamente adquirido ou algo que vem por osmose, é um processo lento de transformação individual e pessoal. E, portanto, temos aqui uma fase 1, em resumo, que é a criação isolada, depois uma fase 2, que é a desconstrução crítica, portanto, a fase do criativo na dinâmica Disney e a fase do crítico na dinâmica Disney, desconstrução crítica, e depois a fase 3, que é aqui o acrescento, é o plus, que é a reconstrução coletiva. Okay? Estes 3 aspectos são aqui importantes, foi isto também, este processo que eu tentei aqui trazer, o tal processo de 90 dias, e portanto a mensagem final é o foco, não é rigidez, é clareza em movimento, não é? Portanto, vocês focarem-se, devem acima de tudo ser abertos, expansivos, não estar numa roda de hamster, não ter caixinhas, não correr em rodas de hamster, é acima de tudo ter clareza em movimento, ser capaz de usar isso para se transformarem constantemente e permanentemente. Basicamente era isto que eu tinha para vocês, voltamos a ver amanhã e até lá despeço-me cordialmente.